Obreiros Evangélicos, capítulo 21. Tato. Grande tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar almas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Em suas relações com outros, exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. Denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Mas havia lágrimas em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se toda vez com a mais terna compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos almas a quem tinha a missão de salvar. A discrição de Paulo. O ministro não deve julgar que toda a verdade tem que ser apresentada aos incrédulos em toda e qualquer ocasião. Ele deve estudar com cuidado quando convém falar, o que dizer e o que deixar de mencionar. Isso não é usar de engano, é trabalhar como Paulo fazia. Porque, sendo livre para com todos, escreveu ele aos Coríntios: fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Mas os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Paulo não se aproximava dos judeus de maneira a despertar-lhes os preconceitos. Não lhes dizia a princípio que deviam crer em Jesus de Nazaré, mas insistia nas profecias que falavam de Cristo, sua missão e obra. Levava seus ouvintes passo a passo, mostrando-lhes a importância de honrar a lei de Deus. Dava devida honra à lei cerimonial, mostrando que fora Cristo que instituíra a ordem judaica e o serviço sacrificial. Levava-os então até o primeiro advento do Redentor e mostrava que na vida e morte de Cristo se havia cumprido tudo como estava especificado nesse serviço sacrificial. Dos gentios, Paulo se aproximava exaltando a Cristo e apresentando os obrigatórios reclamos da lei. Mostrava como a luz refletida pela cruz do Calvário dava significação e glória a toda a ordem judaica. Assim variava o apóstolo sua maneira de trabalhar, adaptando sua mensagem às circunstâncias em que se achava. Depois de paciente labor, tinha grande medida de êxito. Entretanto, muitos havia que não se convenciam. Alguns há hoje que não se convencerão, seja qual for o método de apresentar a verdade. E o obreiro de Deus deve estudar cuidadosamente métodos melhores, a fim de não despertar preconceitos nem combatividade. Eis onde alguns têm fracassado. Seguindo suas inclinações naturais, têm fechado portas pelas quais, com outra maneira de agir, poderiam ter encontrado acesso a corações, e por intermédio desses, a outros ainda. Os obreiros de Deus devem ser homens de múltiplas facetas, isto é, devem possuir largueza de caráter. Não devem ser homens apegados a uma só ideia, estereotipados em sua maneira de agir, incapazes de ver que sua defesa da verdade deve variar segundo a espécie de pessoas entre as quais trabalham e as circunstâncias que se lhes deparam. Delicada é a obra que se apresenta ao ministro quando enfrenta um afastamento, a inimizade encarniçada e a oposição. Ele necessita mais que os outros daquela sabedoria que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3:17.
Como o orvalho e os chuveiros silenciosos caem suavemente sobre as ressequidas plantas, assim devem cair-lhe as palavras brandamente ao proclamar a verdade. Cumpre-lhe ganhar almas, não repeli-las. Deve estudar a fim de ser hábil, onde não há regras para fazer face à situação. Muitas almas têm sido desviadas para uma direção errada e assim perdidas para a causa de Deus devido à falta de habilidade e sabedoria da parte do obreiro. O tato e o critério centuplicam a utilidade do obreiro. Se profere as palavras convenientes no tempo oportuno e manifesta o devido espírito, isso terá no coração daquele que está procurando ajudar uma influência capaz de o comover. Em campos novos. Ao trabalhardes em campo novo, não penseis ser vosso dever declarar imediatamente ao povo: somos adventistas do 7º dia. Cremos que o dia de repouso é o sábado. Acreditamos que a alma não é imortal. Isso haveria de levantar enorme barreira entre vós e aqueles a quem desejais alcançar. Falai-lhes em se vos oferecendo oportunidade de pontos de doutrina sobre as quais estais em harmonia. Insisti sobre a necessidade da piedade prática. Tornai-lhes patente que sois cristãos, desejando paz e que amais sua alma. Vejam eles que sois conscienciosos. Assim lhes granjeareis a confiança, e haverá tempo suficiente para as doutrinas. Seja o coração conquistado, o solo preparado, e depois semeai a semente apresentando em amor a verdade como é em Cristo. Deus ajudará indubitavelmente os que o buscam em procura de sabedoria. Não devemos esperar até que nos venham as oportunidades. Nós as devemos buscar e estar sempre prontos para dar a razão da esperança que há em nós. Se o obreiro mantém o coração alçado em oração, Deus o ajudará a dizer a palavra oportuna a seu tempo. Ao buscarmos corrigir ou reformar outros, devemos cuidar de nossas palavras. Elas serão um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. Ao repreender ou aconselhar, muitos se permitem linguagem áspera, severa, palavras não adaptadas a curar a alma ferida. Por essas mal avisadas expressões, o espírito se irrita, sendo muitas vezes a pessoa em erro incitada à rebelião. Todos quantos desejam advogar os princípios da verdade necessitam receber o celeste óleo do amor. Sob todas as circunstâncias, a reprovação deve ser feita com amor. Então, nossas palavras hão de corrigir, não exasperar. Cristo, por meio de seu Santo Espírito, suprirá a força e o poder. Esta é a sua obra.